Amém. Aleluia. Saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem sabe dar glória a Deus aqui, irmãos? Glória a Deus. Que coisa que a gente sente a ausência de glória a Deus, né? Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ah, meu irmão. É bom glorificar o Senhor. É bom no nosso local de culto, irmãos, nós termos este prazer de glorificar o Senhor. Às vezes a gente se esquece que o culto quando nós nos reunimos como igreja, né, o culto, ele é participativo, né? É diferente de nós fazermos o nosso devocional diário, que nós fazemos ali sozinhos, né, compenetrados ali no nosso momento com Deus. Culto envolvendo a igreja, irmãos, ele deve ser caloroso, ele deve ser participativo. Nós devemos, certo, temos nossos momentos de meditação, mas ele tem que ser participativo. Amém? Eu não sei se é por conta das minhas origens, né? As origens do fogo. Aleluia. Glória a Deus por isso. Salmo de número 51. Aleluia. Eu não vou ler todos os salmos. Nós vamos ler uma parte. Eu ia ler apenas do 10 ao 12. Mas vamos ler do 1 ao 12. Só para caso alguém não entenda, não conheça bem, possa compreender. Diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses ou não me retires da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Todos nós, ou creio que quase todos, conhecem a intenção, aliás, a motivação desses salmos. Davi havia pecado de uma maneira grotesca e havia adulterado com uma mulher, havia encaminhado o esposo dela para o fronte de batalha. E lá naquele fronte de batalha ele cometeu outra atrocidade. Ele permitiu que um homem inocente morresse, né? E ele tinha interesses, ele promoveu aquilo. Davi fez aquilo. E esses salmos é um salmo de arrependimento. É Davi abrindo o coração diante da iminência de perder essa presença, né? Diante da ameaça de não ter mais aquele prazer, aquela alegria dentro dele. Ele levanta um verdadeiro clamor, né, para quem de fato poderia
curar, sarar ele daquela falta, daquele pecado. Mas eu quero me ater ao versículo de número 10, para que nós comecemos esse culto nesta noite, né, com o coração inclinado a algo. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele entende que o poder criativo de Deus tem capacidade disso, de criar em nós um coração bem diferente do que nós temos. Deus é poderoso para criar. Deus pode trazer à existência aquilo que não é. Talvez às vezes nós viemos pensar que nós colocamos às vezes tanto esforço na mudança do nosso coração, né? Pensamos que com a nossa própria força nós conseguimos isso. E Davi, a esse ponto, no ponto que ele estava, né, de profundo arrependimento, ele diz: Senhor, não adianta. Cria então. Faz, cria. Ele diz: não me ajuda a remodelar o meu coração. Ele diz: cria, faz de novo, Senhor. Faz de novo o meu coração. Cria em mim um coração puro. Aleluia. Porque diante daquilo que ele vivenciou, ele talvez não estava encontrando um ponto de retorno. E então ele se entrega à dependência total de Deus. Ele diz: cria em mim. Depois ele diz: renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele diz: cria um coração, Senhor, mas renova dentro de mim um espírito que continue firme, um espírito que não se incline, um espírito que resista. Aleluia, irmãos. Tem horas, irmãos, que a gente só tem que pedir a Deus. Nesse tempo de pastorado, a gente às vezes encontra situações conosco mesmo, situações nossas mesmo de frieza, mas também a gente leva um sobrepeso muito grande da igreja. E o inimigo às vezes ele é muito sagaz nisso, né? Porque momentos difíceis que a igreja do Senhor Jesus Cristo passa, né, nem sempre é culpa da liderança, né? Mas são momentos, são fases, né? É o avanço das coisas externas sobre a igreja, né? Mas às vezes ele quer ir lá no fundo do nosso coração dizer: será que o culpado não é você? Será que você não tem algum nível de culpa nisso? Ele é sagaz nisso. Então tem horas que a gente tem que passar a bola para Deus. Tem horas que a gente tem que dizer assim: olha, mesmo que eu pudesse fazer alguma coisa, eu não teria força suficiente para segurar aquilo por muito tempo. Nós não provocamos, apesar de nós estarmos à frente, liderando, mas não somos nós aqueles que sustentarão o ânimo da igreja. Quem faz isso é tão somente o Senhor. E o que nós temos que pedir nessa noite? Cria. Se não existe, nós pedimos que Ele traga a existência. Amém? Amém? Ele continua dizendo, ele continua no versículo 11: não me repulses ou não me expulse da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. O Espírito de Deus, irmãos, o Espírito Santo é um agente ativo da igreja. Ele não é apenas algo simbólico, ele é um agente ativo.
Ele opera diariamente sobre nós, sobre a igreja. Ele é por vezes, como diz um livro eu me esqueci o nome do autor, ele é por vezes um Deus esquecido da igreja. O Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus. Deus é Deus. Então o Espírito Santo não é menos relevante do que qualquer outro integrante da Trindade. Esse Espírito Santo não pode ser removido do nosso meio. Não pode. E nós precisamos pedir. Por quê? Porque nesse processo de criação, o Espírito Santo, irmãos, desempenha um papel peculiar. Porque o Espírito Santo é o executor da criação. O Pai falava, o Espírito Santo executava. Era o Espírito Santo que estava sobre a face das águas, trazendo vida, trazendo as coisas à existência. Amém? Ele pede, não me retires da tua presença. Quando ele pede isso, irmãos, é alguém que provou o que a presença de Deus era. Não é? Porque se ele está pedindo para não lhe retirar aquilo, é porque no mínimo ele sabe como é aquilo. Como é. E você sabe como é. Ou pelo menos você já soube como era. Se lembra como era esta presença? Gloriosa. Esta presença que muda e impacta os nossos corações. Eu creio um evangelho ativo. De um evangelho vivo, palpável. É claro que eu não admito coisas que extrapolem a verdade da palavra, mas eu acredito numa presença palpável. Eu acredito que no decorrer, não só acredito, né? A história nos conta que Deus levantou homens avivalistas, homens cheios de Deus, que faziam com que o coração das pessoas, aleluia, se compungisse de tanta tristeza pelos seus pecados, e haver esse arrependimento, alegria, gozo, coisas que eles não conseguiam expressar com palavras. Eu acredito que num dia de Atos 2, e a presença de Deus sobrecaiu sobre aquele povo que estava naquele local, sobre os discípulos, e aquelas pessoas foram notadas como embriagadas. Eu creio que havia uma coisa tão palpável. Aquilo não era meninice. É bem diferente do que depois converteram a presença de Deus, ou que chamam de presença de Deus alguns atos que na realidade beiram mais a criancice do que de fato a presença de Deus. Mas eu creio que a presença de Deus, quando ela chega, ela torna um ambiente diferente. Eu creio que ela comove os nossos corações, ela impacta a nossa alma, ao ponto de Davi saber como era a presença de Deus, ao ponto dele dizer: Senhor, não me expulse da tua presença, porque eu não quero perder aquilo que eu tive contigo, eu não quero perder aquilo que eu senti contigo. Irmãos, nós temos que trazer a nossa memória, irmãos, e às vezes nós vamos deixando, aleluia, essa presença de Deus escapar pelos nossos dedos, irmãos, e nós vamos ficando com um punhadinho, apenas um punhado, aleluia, na nossa mão. Mas um dia essa mão esteve cheia da presença de Deus, mas nós fomos abrindo, cedendo, e só existe um punhado. Ele diz no versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação. Ele diz: cria, Senhor. Agora ele pede: restitui, Senhor. Restitui. Uma alegria que precisa estar na boca do cristão, que precisa estar no coração do cristão.
Aleluia, a alegria provinda da salvação. Ele nem está falando, olha, restaura em mim a alegria por ser rei. Não, ele está pedindo, restaura, Senhor, a alegria por ser um homem poderoso nessa nação. Restaura em mim a alegria por ser um homem viril, um homem que ia a guerras, matava pessoas, voltava com troféus. Não, ele não pede isso, ele pede, restitui-me a alegria da tua salvação. É uma alegria muito mais profunda. Talvez o que você está pedindo é alegria condicionada a algum tipo de sucesso nessa vida, nessa noite. Não vai dar certo. Aqui não, a presença de Deus não. O que você tem que pedir, aleluia, é a alegria da salvação que nos alcançou. É isso que vamos pedir, amém? É isso que nós vamos pedir nessa noite. Senhor, restitui a alegria da tua salvação, irmãos. A alegria, os salvos são felizes, os salvos são alegres, aqueles que entendem a salvação são felizes. Mas pastor, eu estou triste pelas circunstâncias. Mas se você parar um pouquinho, pensar na salvação, o seu coração vai se encher de alegria, a alegria que só os salvos possuem, amém? Diga assim: Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulse da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria, a alegria, a alegria, o gozo, aleluia, da salvação. Fique de pé em nome de Jesus Cristo, aleluia. Nós podemos criar esse ambiente de glória, irmãos. Nós podemos criar esse ambiente da presença. Não, ninguém pode confeccionar isso. Ninguém, irmãos. Nós poderíamos colocar fumaça para dizer que a fumaça é a presença de Deus está aqui. A gente poderia colocar uma luz radiante para dizer que a presença. Nós podemos apagar as luzes, podemos cantar as canções mais tendenciosas possíveis para isso. Mas ninguém pode criar aquilo que só Ele pode criar. Um coração puro. Somente Ele pode fazer. Devolver a alegria da salvação, somente Ele. Isso é papel dele, criativo de Deus. E é o que o Senhor vai fazer no nosso meio nesta noite. É o que eu peço. Não é aquilo que eu manipulo, é aquilo que eu peço humildemente ao Senhor. Pai querido, nós amamos o Senhor. Apesar das nossas atitudes, por vezes, não condizerem com isso, Senhor. Mas que haja sinceridade no nosso coração nesse momento, Senhor. Senhor, cria, é o que nós te pedimos nesta noite. Cria algo novo no nosso coração. Cria, Senhor Jesus, em nós um coração puro, capaz de perceber a essência da tua presença. Senhor Jesus, nós te pedimos. Nós confiamos, nós sabemos que a tua presença é algo palpável, que muda. Não, nós cremos, nós sabemos que não são só lágrimas rolando, não só isso, não são só lágrimas vazias, não são só explosões de gozo, aleluia, não só são gritos, aleluia, pronúncias faladas para que todos possam ouvir, não são só isso, Senhor Jesus, é algo que começa dentro, criado por Ti, dentro de nós. É isso que nós pedimos nesta noite. É este tipo de presença que nós pedimos nesta noite. É uma presença que cria algo novo em nós. É esse tipo de presença que pedimos nesta noite.
É uma presença que cria algo novo em nós. É uma presença que devolve aquilo que as distrações retiraram de nós. Deus, é uma presença que volta a dar a alegria, aquela alegria do início da nossa fé, aleluia, quando tinham poucos obstáculos entre nós e o Senhor, aleluia, havia muito desejo envolvido nessa busca, havia muita vontade, e os nossos olhos o via com mais clareza, mas depois envelhecemos na fé, depois nos tornamos, Senhor Jesus, tão difíceis de lidar, mas Senhor Jesus, aleluia, volta a dar a alegria da salvação ao nosso coração nesta noite, volta a animar a nossa alma nesta noite, que os nossos corações se lembrem que um dia éramos cativos e fomos libertos, e hoje nós lembramos do cativeiro com uma alegria, porque estamos livres do Senhor Jesus. Oh Jesus, nós assumimos, nós entendemos, Senhor Jesus, nós entendemos que nós não podemos criar esse ambiente. Nós entendemos isso, Pai. Como igreja reunida, nós compreendemos isso, que não são belíssimas palavras, belíssimos louvores, não é a disposição dessas cadeiras, não é o tema, não é o ambiente, não é a programação. Nós não podemos criar. Este poder criativo é teu. Por isso nós estamos pedindo, como pedimos ontem, estamos pedindo, suplicando. E se o Senhor prometeu ao teu povo que se eles se humilhassem, se arrependessem dos seus caminhos, Senhor Jesus, o Senhor ouviria dos céus. Então nós estamos te pedindo isso. Se há alguma falha em nós, Senhor Jesus, nós expomos diante do teu altar e te pedimos, Pai, perdão. Então, se é isto, Senhor Jesus, que impede o teu poder criativo através da tua presença em nós, então pedimos, Senhor, perdão, então, misericórdia, então, Senhor Jesus, então visita as nossas falhas, o Senhor limpa, aleluia, nos limpa com hisopo. Se o Senhor nos limpar, nós ficaremos limpos. O salmista Davi disse isso: se o Senhor limpar, nós estaremos limpos. Então nos limpa, mas também nos atende, porque nós somos necessitados de algo novo nas nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que quem for louvar, Senhor Jesus, entenda que não pode criar isso no coração dos irmãos. Quem for pregar, entenda que não pode criar isto no coração dos irmãos. É só o Senhor. É só o Senhor que recorremos nessa noite. Tem pessoas aqui, Senhor Jesus, que nunca tiveram uma experiência profunda com a tua presença. Tem pessoas aqui que um dia tiveram essa experiência, Senhor Jesus, mas precisam ser lembradas que tu és um Deus palpável, que tu és um Deus palpável. Isso que nós te pedimos nesta noite. Nós cremos inteiramente no Senhor, seja desta forma ou de outra forma, mas nós pedimos, manifesta-se. Manifesta o nosso coração de uma maneira poderosa. É assim que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Quando você estiver louvando, existe uma coisa que atrapalha demais, já atrapalhou demais o meu coração na busca de Deus. É imaginar que eu, com algum esforço interno, eu posso tocar no altar de Deus. Irmãos, isso já me prejudicou bastante, né? E às vezes a gente fica com aquela ânsia, não, eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que fazer? Um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais forte, não. Relaxa. Amém? Tá certo. Só o busca, glorifica. A adoração ao Senhor começa reconhecendo quem Ele é. Jesus ensinou na sua oração. Nós falamos com Deus primeiro reconhecendo quem Ele é. A majestade, a glória, o poder,
Aleluia, Senhor Jesus, nós conhecemos, sabemos que Tu és forte, poderoso. Continua adorando, adorando. Aleluia, ficamos a Ele. Amém? Glória a Deus por isso. Não é nada que você faça que vai mudar a trajetória dessa noite. É tão somente se Ele desejar nos visitar de uma maneira diferente. Amém? Vamos louvar o Senhor Jesus. Aleluia.